Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um aulão aqui do canal. Eu sou Virgínia Monteiro Cozinha. Se você caiu de paraquedas aqui, sou psicopedagoga, estudante de neuropsicologia e eu estou aqui ao lado de vocês, sempre atenta, trazendo o melhor conteúdo possível de uma psicopedagogia descomplicada. Vocês me encontram em todas as redes sociais como a nossa turma Psicopedagogia. E hoje nós vamos fazer mais um aulão. Estão prontos? O nosso aulão de hoje é sobre a avaliação infantil. Quando a gente recebe uma criança abaixo de 6 anos, a gente sempre para e pensa: e agora, meu Deus, por onde eu começo? E é o que nós vamos conversar aqui. Quais são as coisas que você não pode deixar de perceber na sua avaliação? De que forma você vai ter um bom relacionamento com a escola nesse momento de coleta de informações e de que forma você vai fazer a sua criança avançar. Então, sem mais delongas, bora para nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver o quê? As fases do desenvolvimento, a avaliação do brincar, a BNCC, já tem vídeo aqui no canal ensinando como utilizar a BNCC, o contato com a escola e dicas maravilhosas de intervenção e, obviamente, sempre com a nossa bibliografia, porque eu não acho nada, foi a ciência que me ensinou. Então, bora! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa observância, né? Quando a gente recebe a criança para fazer uma análise do desenvolvimento dela, né? De que forma vem acontecendo esse crescimento, tanto cronológico, cognitivo e assim por diante. Então a gente precisa avaliar. Se essa criança chegou até você, é porque em alguma questão essa criança está com rebaixamento. Talvez o pediatra tenha notado esse rebaixamento, talvez a professora de sala de aula tenha notado, mas se veio para você, é porque você precisa ajudar a encontrar os motivos que estão atrapalhando aí esse desenvolvimento comum dessa fase da primeira infância. Então, o que nós precisamos olhar na primeira infância é cognição, linguagem, socialização, coordenação motora e autocuidado. Onde eu encontro essa maneira de medir, né? De trazer uma métrica, um teste oficial, para que eu saiba exatamente quais áreas a criança está com dificuldade. No Portage. No Portage, no instrumento, né, que nós temos operacionalizado, ele é um instrumento que vai nos ajudar a entender quais áreas estão em rebaixamento. Esse documento ele é preenchido pela família, mas ele também pode ser preenchido por você, profissional. E quando eu estou falando você, profissional, não estou falando somente nós, profissionais clínicos, mas estou falando de você, professor de sala de aula. Como que você pode fazer o preenchimento desse instrumento, né, de avaliação? Propondo atividades. Quando você olhar o Portage, o material físico mesmo, ele não é um material restrito a profissionais clínicos, ele é um material que está aí para professores de sala de aula. Ele é um material que vai trazer para você sugestões de como trabalhar cada habilidade, para que você, quando fizer o preenchimento, saiba exatamente qual foi a área em que a criança demonstrou um rebaixamento. No final de tudo isso, tem várias páginas do Instagram, vários profissionais que fazem uma métrica que dá para, por exemplo, lançar um gráfico e a gente entender qual área que está em rebaixamento. Mas você também pode fazer esse gráfico no seu próprio Excel, lançando os dados, transformando em gráfico, até mesmo numa pizza, para que você entenda qual área que está em rebaixamento. Então aqui eu já tenho meio que um checklist, né, básico do que eu preciso prestar atenção. Mas como que eu me baseio? De que forma que eu entendo o que eu preciso olhar? Eu volto lá para os grandes nomes da nossa profissão, né, profissionais. Professores também, como Jean Piaget, Vygotsky, Freud, Bandura e tantos outros que nos trouxeram as fases do desenvolvimento infantil. Hoje eu vou ficar só com Jean Piaget. E lembrando, nós só vamos falar de duas dessas fases, que é o sensório motor, de 0 a 2 anos, e o pré-operatório, de 2 a 7 anos. Aqui nós precisamos falar sim do pré-operatório, porque essa criança da avaliação infantil, ela tem no máximo 6 aninhos, no máximo 6 aninhos, porque está acontecendo alguma coisa dentro aí desses anos da educação infantil que não permitiu que essa criança avançasse. Mas quando eu estou falando, por exemplo, do Portage, eu não vou me basear em números.
Se uma criança veio para mim com 7, com 8, com uma defasagem muito gigantesca, com lacunas imensas no seu desenvolvimento, vamos sentar e conversar com os pais sobre os primeiros anos de vida dessa criança. De 0 a 6, o que aconteceu? Quais foram as habilidades que ela não consolidou? Então, o porta ele é muito aberto, porque ele vai permitir que eu faça essa visitação na fase do desenvolvimento. Eu vou olhar para o sensório motor, eu vou buscar informações, eu vou olhar para o pré-operatório, eu vou buscar informações para que depois eu consiga falar sobre aquilo realmente que está, entre aspas, faltando, né, para que essa criança consiga se desenvolver. Então, lá de 0 a 2 aninhos, a gente está falando de uma fase deliciosa de conhecimento de mundo. O bebê ele está interagindo com o mundo através dos seus sentidos. Então, tudo ele toca, tudo ele leva à boca, tudo ele sente, ele cheira, porque essa é a forma que o cérebro pequenininho ali, infantil, faz o seu reconhecimento dos objetos, suas percepções, seu próprio corpo e assim por diante. Então, de 0 a 2 anos, a criança precisa estar interessada. Acho que essa é a maior palavra que define essa fase de berçário, aquele aninho inicial ali de maternal. Eu estou aqui em São Paulo, essas são as nomenclaturas que a gente utiliza por aqui, né? Então, precisa ser uma criança interessada, uma criança que tenta levantar o pescocinho, que tenta te espiar o tempo todo, saber o que você está fazendo, uma criança que tenta rolar para buscar um objeto, ela precisa mostrar interesse. E a cada mês que vai passando, né, dentro desses 0 a 2 anos, ela vai mostrando cada vez mais interesse quando ela está no seu desenvolvimento comum, tá bom? Próprio da sua idade. No pré-operatório, a partir dos 2 anos até os 7 anos, já é uma fase em que vocês vão ver um crescimento gigantesco. Linguagem, comunicação, imitação, representação, imaginação, classificar, separar, uma série de coisas, de habilidades interessantes que pertencem ao pré-operatório. Então, não é só uma criança interessada, mas é uma criança que começa a experimentar, testar, para ver até onde aquilo é possível, né? É uma criança que começa a imitar o que o adulto faz, a imitar o que os seus pares fazem, e traz essa imitação muitas vezes na fala. Eu nunca vou esquecer nos anos em que eu já fui chefe de berçário, mas só para vocês terem uma ideia, minha última turma em 2020 era uma turminha de 3 aninhos. Dentro dessa turma, né, em 2019 era uma turma de 5 para 6 anos, e em 2020 uma turminha de 3 aninhos. Na turminha de 2019 teve uma situação tão engraçada, era uma mocinha linda, esperta para chuchu, e essa mocinha linda e esperta para chuchu estava brincando de casinha com sua filhinha, com o carrinho, com tudo aquilo que lhe pertencia naquele momento da imaginação enquanto a gente estava no parque. E ela chamou um dos meninos para que esse menino fizesse parte ali do imaginário dela de dona de casa, esposa e mãe, né? E a fala dela para esse menininho era: eu não acredito que você ainda não lavou essa louça. Eu já fui no mercado, eu já fiz a criança dormir, não sei o que lá. E você percebe o quê? A imitação. A Jean Piaget, ele sempre fala isso, né? O brincar, ele tem a ver com o fato de que a nossa criança está imitando. Ela está assimilando tudo o que acontece ao seu redor. Ela está prestando atenção no que a gente fala, no que a gente faz, na forma como a gente age ao nosso redor. Então, tudo isso tem a ver com cognição, linguagem, com essa fase do pré-operatório, que é uma fase de muitas descobertas e experimentações. E também estamos falando da socialização. Então, eu estou prestando atenção no modo como essa criança brinca com outras crianças, como ela está interagindo com essas crianças, de que forma ela recebe novas crianças no seu espaço e de que forma ela age, né, sobre esse espaço onde ela está, sobre o meio onde ela está inserida. Então, Portage é a melhor maneira de vocês conseguirem avaliar o quanto essa criança tem de habilidades e o quanto vocês precisam trazer mais estímulo sobre essa habilidade que esteja em defasagem. Mas também temos a avaliação do brincar. E a avaliação do brincar, ela é um checklist. Eu sou apaixonada. Inclusive, eu deixei com a mesma cor do material que eu tenho em mãos. Esse material é do Instituto Criar.
E o material do checklist da avaliação do brincar vai falar para a gente sobre o brincar funcional. Esse brincar funcional, ele precisa ser o quê? Uma imitação da realidade. Eu sei que o carro faz bibi, faz fonfon, abre portinha, posso colocar bonequinhos dentro, eu posso fingir que estou na estrada, numa viagem, eu posso bater um carrinho no outro, eu entendo a função desse objeto. Eu sei que a bonequinha pode ser minha filha, pode ser uma aluna, eu estou dando comidinha para ela, que a panelinha serve para fazer essa comidinha que eu estou tanto fingindo que estou experimentando, como oferecendo para você experimentar. Então é um brincar que tem sentido, porque a criança entende o sentido de cada objeto que está ali na frente dela. Nessa avaliação do brincar, nós temos níveis diferentes segundo o material do Criar. E os níveis são exploratório, até 1 aninho de idade, porque eu estou conhecendo o mundo, lembra? Através dos meus sentidos. Nós temos o nível funcional, de 1 aninho até os 18 meses, onde eu estou observando as funções dos objetos em que eu tenho em minhas mãos. Então, eu já sou capaz de empilhar, fazer pilhas grandes, montar essa pilha, comparar cores, comparar tamanhos. Eu sou capaz de fazer esse tipo de coisa porque eu já encaixo, eu já abro e fecho, eu ligo e desligo. Já estou vivenciando, lembra? Experienciando coisas novas. E lá no finalzinho da educação infantil, já é um pré-simbólico, né, até as regras. Porque dali para frente, a gente está falando de uma criança que tem uma maturação. E ela já está trazendo para a brincadeira vivências que ela está acompanhando no seu dia a dia. Então, quando a gente traz uma criança para o consultório, a gente tem que deixar essa criança brincar. Quando eu estou em sala de aula e eu vejo as crianças no parque brincando, também são informações para mim. Não é somente o momento do professor sentar porque está cansado, né? Não entrega a sua sala para auxiliar levar para o parque. Vai para o parque também. Observe a sua criança brincar, porque são informações para você ter também no seu relatório de desenvolvimento infantil. Tá bom? Saindo daqui, vamos agora para um novo instrumento de avaliação. Nosso instrumento principal é a base, é a BNCC. Aqui no canal tem um vídeo ensinando a como utilizar a base. Nesse caso aqui do nosso aulão, nós só vamos para o ponto 3.2 ali da base e para o ponto 3.3. Nós estamos falando do quê? Do objetivo da aprendizagem e como esse desenvolvimento vai acontecer e também o que nós podemos dar de habilidades para que essa criança saia da educação infantil e chegue no ensino fundamental com habilidades suficientes para começar uma nova fase de sua vida. Então, a gente precisa, infelizmente, eu estou encontrando profissionais nas minhas supervisões, porque eu também atuo como supervisora, que dizem que ouviram de outros profissionais que a base não é necessário para nossa avaliação. E é uma fala muito errônea, porque a base, ela me diz quais são as habilidades para aquela criança daquela faixa etária. Quais são as brincadeiras e atividades que naquele tempo a criança deveria estar fazendo. E isso vai servir para mim como métrica para que eu entenda o desenvolvimento dessa minha criança em relação às habilidades acadêmicas. Então, a base é sim um instrumentão para que vocês possam fazer a avaliação infantil. Então, resumindo, o que avaliar? Avaliamos comportamento, habilidades e também vivência. Lembrem-se sempre disso, né? Não somos uma caixinha vazia até chegar na escola. Obviamente, se eu tô falando de um bebê de 4 meses, eu sou quase uma caixinha vazia. Mas eu já tenho o sonzinho da voz da minha mãe, o cheiro da minha casa, as vozes que são do meu cotidiano. E isso tudo é bagagem. Então, quando a criança chega para você, tanto em consultório como em sala de aula, ela já traz consigo um conhecimento de mundo, mesmo sendo tão pequenininha. E essa vivência a gente também avalia, porque ela também nos diz falta de habilidades ou habilidades suficientes. Então, se eu sou capaz de imitar o meu cotidiano, as minhas habilidades de vivências também. Se talvez eu não sei imitar absolutamente nada, a gente também vai olhar para essa rotina do dia a dia em família, o que está acontecendo ali na casa, para que a gente consiga fazer essa criança avançar.
Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre o papel da escola durante esse processo da avaliação infantil. E aí, tô aqui, hein, de professora para professora, para dizer que você, professor, é de extrema necessidade para mim. Eu não consigo fazer a minha avaliação sem o seu olhar. A minha avaliação clínica, ela se trata de um ambiente puro, com instrumentais formais, para que eu possa ver onde essa criança tem habilidade ou inabilidade para que eu possa ajudá-la. Mas você, professor, passa horas do seu dia com essa criança. Então, as suas informações são de extrema importância para mim. Mas precisam ser informações coesas, informações que realmente me mostrem se dentro desses campos que nós conversamos, se essa criança realmente está apresentando o seu desenvolvimento. Então, no seu relatório, professor, eu preciso entender sobre a cognição, sobre a linguagem, sobre a socialização dessa criança, sobre a coordenação motora e sobre os seus autocuidados. Preciso entender. Isso vai fazer com que eu também tenha um ponto de partida na minha avaliação, e a minha avaliação é uma soma da sua opinião, da minha opinião e da opinião que a família traz. Nós três é que formamos uma avaliação completa para a nossa criança, tá bom? Então, no seu relatório, você precisa fazer um relatório individual, bem robusto, bem bacana, nada de meia folha, uma folhinha. Eu sei que tem coordenação que fala para não escrever muito, né? Porque é trabalhoso para que ela faça a leitura de tudo, mas você consegue fazer em uma folha frente, cognição, socialização, linguagem, raciocínio lógico, matemático, você consegue fazer isso. Mas faça isso para que o seu relatório faça sentido. Ele não será lido só pela sua coordenação. Talvez ele seja lido por mim ou por outros profissionais, como uma fonoaudióloga, como um pediatra e assim por diante. Por quê? Porque talvez o seu relatório, além de mostrar necessidades e habilidades, ele vai mostrar defasagem. Daí o seu relatório sai daqui e vai para um encaminhamento. Dentro desse encaminhamento, quer dizer que saiu dos muros da escola. Essa informação, ela está indo para um médico, para uma equipe multidisciplinar, uma TO, uma psicopedagoga, uma neuro e assim por diante. Então, se esse relatório for bem feito, nós temos um encaminhamento bem legal, com o motivo da queixa, que nós chamamos de QP, que é a queixa principal, bem alinhada, bem clara, para que eu tenha, então, um ponto de partida. Então, você, professor, deve observar e informar ao terapeuta, por um relatório bem legal, quais são as habilidades e as necessidades da sua criança. Agora eu vou deixar aqui na tela para vocês o que eu gostaria de perguntar para você como profissional. Então agora eu estou falando com os profissionais, tá bom? Clínicos. Estou falando com os profissionais clínicos. Estou falando com uma TO, estou falando com uma psicóloga, estou falando com uma fono, estou falando com uma neuro, estou falando com psicopedagogos. O terapeuta, ele precisa de informações. Quais informações? Então agora eu vou ficar quietinha, vou contar 10 segundos e você printa essa tela, porque aqui eu vou deixar 2 telas com perguntas suficientes para que eu entenda do desenvolvimento infantil dessa criança. Muito bem, printou! Tá vendo quantas perguntas maravilhosas sobre interesses, a participação em grupo, a socialização dessa criança, coordenação dessa criança, a parte motora, tudo está aí. Essas perguntas transformam o seu relatório como terapeuta em um relatório maravilhoso sobre o desenvolvimento dessa criança. Então, quer dizer que o meu raciocínio clínico como terapeuta, ele só fecha depois que eu tenho todas essas informações. Informações da escola, informações da família, o meu olhar e talvez até o olhar multidisciplinar. Eu estou falando de professores, estou falando de outros profissionais, tanto da área da educação como da área da saúde. Meu olhar sozinho não diz nada. O seu olhar como professor sozinho não diz nada.
É essa soma que faz com que a gente entenda o que está acontecendo com essa criança que veio até nós. Então, quer dizer que eu avaliei, eu concluí. E agora, o que eu faço para ajudar essa criança a avançar? É chamado de intervenção. A intervenção quer dizer o como fazer, porque eu já avaliei, já levantei os meus pontos e agora eu quero saber como que eu vou ajudar essa criança a avançar. A minha intervenção tem duas bases aí bem legais. A queixa trazida pela escola, pela família e os resultados da minha avaliação. Juntas são todas as informações que eu preciso para que eu possa fazer uma boa intervenção. Dentro dessa intervenção, eu tenho algumas sugestões para vocês de testes que eu amo utilizar aqui, tanto de forma de modo formal, né, de modo quantitativo, quando a gente pontua, quando a gente coloca score, quanto de modo informal, ali naquele olhar qualitativo, na brincadeira, nas atividades do dia a dia. De forma qualitativa, eu amo trabalhar com percepção e com do desenho à escrita. Materiais da Neurosaber. Esses materiais, eles trabalham habilidades preditoras, como, por exemplo, os sons do mundo ao seu redor, os sons dos animais, os sons das letras e assim por diante. O material do desenho à escrita está falando de grafomotricidade na veia, porque eu estou preparando a minha criança em diversas áreas para que ela chegue até a escrita. Então, de forma qualitativa, são os melhores materiais que eu conheço para trabalhar em consultório. De forma quantitativa, nós já falamos do Portage e agora nós temos mais um pouquinho de testes formais, como o IAR, onde nós temos 13 habilidades a serem avaliadas e eu posso sim pegar essas 13 habilidades e transformar em brincadeiras e assim eu chamo essa avaliação de avaliação adaptada. E tem um vídeo aqui no canal sobre o IAR adaptado. Outro teste formal é a coleção neuropsicológica. Dentro da coleção neuropsicológica, nós temos testes importantes para a educação infantil, como, por exemplo, trilhas, temos o TAC, temos consciência fonológica, temos raciocínio lógico-matemático, leitura de palavras simples, né? Identificação de imagem, né? Se eu, por exemplo, falo algo, o quanto essa criança capta daquilo que eu falo, é a linguagem receptiva, a linguagem emitida, tudo isso eu encontro dentro desse material. Enfim, com o Portage, com a BNCC, com o IAR, com a coleção Neuropsi, com o Coruja Promate, com o PROAD, você tem uma série de coisas que você pode trabalhar para entender as habilidades preditoras da sua criança. Lembra sempre disso. É a minha observação, é o meu ouvido atento, é o que eu conversei com a escola e com a família que vai me ajudar a fazer uma excelente intervenção, tá bom? Enfim, muito obrigada por ter ficado comigo nesses quase 30 minutos. Eu agradeço muito, principalmente a confiança de vocês em meu trabalho. Vocês me encontram em todas as redes sociais como a nossa turma Psicopedagogia. E eu espero vocês por lá, para que sigam os meus stories, porque neles eu compartilho as coisas que eu faço no meu dia a dia, as minhas intervenções, trechos das minhas sessões, dou explicações de quais são os objetivos que eu estou atingindo ali. É uma psicopedagogia muito sossegada da minha parte, sabe? Porque se eu aprendi, eu gosto muito de compartilhar. Isso não é mérito, isso é vontade mesmo, é desejo de dividir com vocês o conhecimento. Minha bibliografia está aqui, porque como eu disse lá no comecinho, eu não acho nada. Foi a ciência que me ensinou. Então nós temos aqui do desenho à escrita, a BNCC, que é sim nosso parceiro também em consultório, Percepção e o checklist dos níveis do brincar do Instituto Criar. É isso. Eu agradeço muito, muito, muito a sua presença até aqui e a gente se vê na próxima quinta com o nosso próximo tema desse aulão que nós estamos tendo em outubro de 2024. Um beijo e a gente se vê. Aqui, durante essa aula, o que vocês vão ver? A fase do desenvolvimento, a avaliação do brincar, a importância da BNCC, o contato com a escola, dicas de intervenção e também a bibliografia, porque eu não acho nada, foi a ciência que me ensinou.
Então, quando a gente está falando das fases de desenvolvimento, a gente está falando, entre muitos outros profissionais, né, especialistas, nós estamos falando aqui sobre Jean Piaget. Obviamente que eu também posso olhar para Vygotsky, Freud, Bandura e outros especialistas quando eu falo de desenvolvimento infantil. Mas eu trouxe para vocês um olhar a partir de Jean Piaget, porque é um olhar que eu gosto muito, né? E esse olhar de Jean Piaget, ele diz o seguinte, que nós temos uma criancinha de 0 a 2 anos que está no período sensório-motor, um pititiquinho, uma pititiquinha linda, que gosta de tocar os objetos, sentir o seu cheirinho, levar a boca, porque essa criança está sentindo o mundo através de suas percepções, através do tato, através dos seus sentidos, através até mesmo do conhecimento do seu próprio corpo. A partir dos 2 anos, estou falando do pré-operatório. E do pré-operatório, estou falando de uma criança que já começa a experimentar o mundo. Ela traz vivências de sua realidade para suas brincadeiras. Nessas brincadeiras, ela assimila aquilo que ela precisa de conhecimento. Então, a gente está vendo uma criança que está experienciando, experimentando. Tem muito mais tentativa e erro, tem muita comunicação, muita linguagem. Então, a gente tem um estouro, né, nessa fase de crescimento cognitivo, social, de conhecimento em relação à sua parte motora mesmo do corpo, o seu autocuidado e assim por diante. Então, quando eu olho para uma criança e eu percebo que essa criança tem alguma defasagem nessas questões do seu desenvolvimento, por exemplo, não tem um bebê interessado em rolar, em levantar o pescocinho, em pegar aquele objeto e tentar brincar e descobrir o que aquele objeto é. Ou eu não tenho uma criança que tem uma comunicação no brincar, que não faz de conta, que não imita. Então são algumas coisas que eu já vou levantando ali o meu alerta para que eu consiga entender de fato o que está acontecendo com a minha criança. Então, entender sobre o desenvolvimento infantil é de extrema importância quando você recebe uma avaliação precoce. Porque você precisa saber qual é o parâmetro que você tem. Então, aqui eu entendi que com 3 aninhos a criança deveria estar fazendo isso. Então, essa criança que veio para mim, para minha avaliação, ela está em defasagem em que sentido? Em qual habilidade? E como que eu posso levá-la até aqui para que ela se desenvolva da melhor maneira possível? Então, com o Portage, que é um instrumento operacionalizado, que traz ali essas áreas que vocês estão vendo agora na tela, eu consigo entender quais foram as áreas em rebaixamento e de que forma eu, como profissional, vou ajudar essa criança a avançar. Então, esse documento é preenchido pelos pais, é preenchido pela mãe, e esse documento é feito com que eu entenda de fato o que está acontecendo. O que é isso?